Estou vendo se a música já está no momento que eu quero começar a falar. Bom dia, uma chuvinha muito agradável, um clima úmido, essa chuva lava minha alma, limpa o que precisa ser limpo. E todos os dias eu procuro me renovar, eu espero que você esteja me ouvindo, procure se renovar. Independente se chova, se faça sol, se esteja quente, se esteja frio. Procure se renovar. Hoje é um novo dia, é o começo da semana. Comece bem, comece otimista, comece feliz, comece querendo enxergar claramente as coisas. E é isso que as cartas de tarô e baralho cigano se propõem. É isso que o meu trabalho se propõe. Fazer com que você enxergue a verdade, que você tire a venda dos olhos, que você se fortaleça para tomar uma decisão. Então a pergunta de hoje é: por que ele ou ela se afastou de mim? E qual é o conselho das cartas ciganas para esta questão que faz tanta gente sofrer, mas que precisa ser trazida para se conhecer a verdade? Então, por favor, se concentre na pergunta para que entre centenas de pessoas, milhares de pessoas que me ouvirem, você receba a sua resposta no seu coração. Isso é possível. Nós estamos ligados energeticamente uns aos outros. E quando há uma concentração numa mesma pergunta, a pessoa recebe no coração dela, no espírito, o que ela precisa para melhorar. Então, se concentre nesta pergunta: por que ele ou ela se afastou de mim? Então, aqui nós temos o deck número 1 e o deck número 2. Por que só 2 baralhos? Para a gente aprofundar as questões e não esticar muito o vídeo. Porque depois de alguns minutos de vídeo, as pessoas não prestam a devida atenção. Então, eu vou fazer esse jogo de 9 cartas, por isso também 2 baralhos, para fazer um jogo mais longo. Então, vamos ver para quem escolheu o deck número 1. Um dos motivos é que estava havendo muita agressividade, muitos ciúmes no relacionamento de vocês. O relacionamento estava se desgastando, principalmente por causa de brigas, discussões. Vocês vinham num ritmo muito legal, num ritmo seguro, onde o amor estava crescendo, se desenvolvendo, ou tinha chance de ficar assim, próspero, tinha chance de ser um amor próspero, e houve um corte porque houve um desgaste. Pode ter sido um desgaste pela carta dos ratos, que pode ter sido enganado. A pessoa em questão, para a pergunta, a pessoa pode ter se sentido enganado, ter se sentido atraiçoado. Parece que um dos dois cometeu algum ato que não foi legal e mentiu. Então, a questão é que houve desconfiança, houve mentiras, houve falsidades no relacionamento de vocês. Então, o meu conselho, olhando para essas cartas, o meu conselho de intuitiva
é que vocês esclareçam essa situação. Ainda há chance. Houve um corte, mas não houve um rompimento definitivo. Então, vocês esclareçam essa situação. Às vezes, o ciúmes leva a pessoa a imaginar coisas. O ciúmes é fruto da insegurança da pessoa. A pessoa ciumenta, ela não está se valorizando o suficiente. Ou, se não, também o outro deu motivo para ter ciúmes. Em todo caso, o ciúmes leva a reações exageradas, de agressividade, mostrada pela carta do urso, de agressividade. Depois a pessoa que se sente desconfiada quer controlar o outro, passa a perseguir, fazer um tipo de um terrorismo psicológico. Isso traz um enorme desgaste ao relacionamento. Aqui, por essas cartas aqui, para você ter chance de voltar com essa pessoa, você tem que conversar, é o meu conselho. Conversar. Ah, mas ele me bloqueou em todos os lugares, etc, etc. Então, espere um tempo a poeira baixar, ele sentir tua falta, porque não está me parecendo que houve um rompimento definitivo, que houve um afastamento, não um rompimento definitivo. Pelo menos é o que as cartas estão levando a crer. Agora, o rompimento parece ter sido da parte do homem. O afastamento parece ter sido da figura masculina, porque já estava havendo um desgaste provocado principalmente por situações adversas, causadas, como eu falei, pelos ciúmes, pela desconfiança, pela agressividade. Então, você tem que também fazer um trabalho consigo mesma, porque eu tenho esses sentimentos. Esses sentimentos, essa insegurança se repete de um relacionamento para outro e, às vezes, buscar um auxílio psicológico. Às vezes, sozinha, não consegue dar conta. A gente também tem que ter humildade suficiente para pedir auxílio. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para os meus outros relacionamentos não cair nessa mesma situação? Porque a tendência é repetir se não for trabalhado. Uma ferida, ela pode ser tratada, mas ela só deixa de existir se ela for curada. Então, pensa nisso. Houve momentos muito bons e no futuro, agora, e no presente, provocado pelo presente, é claro, está havendo um afastamento de vocês. Vocês estão se afastando porque o relacionamento se desgastou. Então, eu te aconselho a ainda queimar o último cartucho, tentar conversar a respeito, tentar reativar. Se não der certo, tomar uma decisão. E aí você pode procurar também um aconselhamento com as cartas. Qual é a decisão melhor? Então, por que ele ou ela se afastou de mim e o conselho? Gente, veja que no primeiro jogo, eu não tirei uma carta conselho. Eu dei o meu conselho de sensitiva pelo que o jogo mostrou, tá bem? Então, porque ele ou ela se afastou de mim e o conselho. Olha, o conselho aqui até as cartas aqui estão mais explícitas. Aqui está mostrando que você estava muito fechada em alguma situação, talvez num casamento anterior. A mulher, a torre antes da mulher, que pode ser a mulher do jogo, a consulente, estava assim, muito orgulhosa, muito inflexível, fechada em si mesmo, não colocando para fora o que estava sentindo. Essa era uma montanha que estava no caminho dela, algo que ela tem que resolver há muito tempo. Ela estava presa a alguma coisa do passado, a pessoa está sempre presa a alguma coisa que tem a ver com o passado. Mesmo que esteja refletindo no presente, tem a ver com o passado. É algo, uma montanha que estava no caminho dela, portanto, essa montanha é algo a resolver.
é um grande obstáculo, que envolve uma decisão, também de se curar velhas mágoas. E isso estava trazendo para ela uma sensação de insegurança. Então ela cortou, porque a chave é que ela não estava com a devida confiança na outra pessoa, ela ou ele. Aqui também pode estar se referindo a um homem perguntando sobre uma mulher que estava presa a alguma situação do passado, do qual ela não tinha coragem de romper com essa situação. Ela estava também muito inflexível em relação à própria postura dela de vida, a postura de pensamento. Ela estava meio inflexível e faltou confiança. Faltou da confiança desse homem para com esta mulher. Então, os dois sentidos são aceitos num jogo de baralho cigano. Porque como eu estou falando de uma forma hipotética para ninguém em particular e ao mesmo tempo para todos, eu tenho que dar um exemplo para um homem e para uma mulher. Então, uma mesma carta tem diversos significados. Numa jogada pessoal, nós vemos de mais perto, é mais real, porque a gente vê em que contexto está a pergunta da pessoa. No contexto da vida pessoal. Então, o que nós vemos aqui? O caminho dessa pessoa, a chave que o caminho dessa pessoa está fechado. Ela mesma se fechou. Talvez para evitar sofrimento. A torre pode ser o refúgio dela para não sofrer. A torre pode ser o espírito dela, muito profundo, ela não consegue expressar o que está no espírito. A torre tem tanto significado, pode ser uma estrutura que ela tem, uma criação que ela teve, muito rígida. E a mulher também, para ela se sentir segura no relacionamento, ela precisa ter confiança. Portanto, faltou confiança. Mas essa confiança talvez não tenha, essa desconfiança não tenha acontecido só nesse relacionamento. Geralmente a montanha mostra fatores passados que precisam ser trabalhados. Porque vemos pela história da humanidade quanto tempo demorou para se formarem os rios, os mares e as montanhas. Quanto tempo na nossa vida demora para se formar uma montanha? Desde que nós nascemos, aquele grãozinho de areia vai contribuindo para formar uma montanha. Aquelas mensagens que nós recebemos logo quando pequenos, que nós presenciamos na nossa vida familiar. O relacionamento dos nossos pais, o nosso relacionamento com os amigos e depois o relacionamento com o sexo oposto. Ou o relacionamento amoroso. Tudo isso forma uma montanha. Então, por que nós repetimos, as pessoas repetem padrões de um relacionamento para o outro? Porque está tão difícil o relacionamento entre homem e mulher. Uma das razões é a dificuldade de escolha. Uma das razões, eu vou fazer essa pergunta para as cartas, mas uma das razões é a dificuldade que as pessoas estão tendo em escolher bem. Porque está tão difícil o relacionamento entre homem e mulher. A carta. Está faltando comunicação, uma comunicação mais sensível, uma comunicação mais próxima. Hoje as pessoas se bloqueiam, como se tudo isso que tivesse acontecido entre elas não representasse nada. Fica um vazio. Esse vazio precisa ser preenchido. Então é preciso saber fazer boas escolhas, se valorizar. Para fazer boas escolhas, você precisa se valorizar e tirar a venda dos olhos. Então busque esse maravilhoso recurso que são os oráculos, as cartas, para tirar a venda dos olhos, encontrar a sua resposta. Encontrar a sua resposta. O conselho nesse segundo
baralho é que a pessoa busque se abrir e busque a resposta também. Há o que ser trabalhado. A montanha se escala, se sobe passo a passo. Em cada passo, você se fortalece. Um beijo no seu coração.